Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo falando sobre dores. Eu sou Deise Cereja e fiz uma série, estou fazendo uma série de vídeos falando sobre as dores da alma. Eu sou psicóloga e se você gosta desse tema, já curte e se inscreve no canal. A dor de hoje vai ser a dor da culpa. É uma dor dilacerante, né? Para quem está vivenciando e experimentando o sentimento de culpa, porque é um sentimento muito complexo. Se a gente pensar que ao longo da nossa vida a gente comete erros e esses erros geram em sentimentos de culpa, a finalidade da culpa não é nos punir, a finalidade da culpa é nos fazer aprender, para que a gente possa controlar esse comportamento inadequado, julgado, inadequado, para que a gente aprenda com o erro e não comete mais esse mesmo erro, né? É por isso que tem essa finalidade de nos sentirmos responsáveis por aquilo que a gente provocou. Então, a culpa, ela é um estado emocional bem complexo, né, que gera uma sensação de mal-estar, de desconforto, e que ela pode ser tanto profunda e por longa duração, ou leve e ocasionalmente, né? Então, em intensidade, a culpa ela varia. Se é uma culpa que vai te permanecer durante muito tempo, ou se é uma culpa que é momentânea, né? Então, eu vou dar aqui alguns exemplos. A culpa, ela pode ser uma culpa moral, uma culpa social, uma culpa pessoal ou uma culpa parental. Então, vamos lá para os exemplos. Na culpa moral, é a culpa que corriqueiramente a gente cometa e infrinja os nossos valores morais. Por exemplo, a mentira, né? Então, eu tenho uma amiga de longa data e, de repente, eu falo uma mentira para ela. Esse comportamento vai quebrar o meu vínculo de confiança com ela e vai pôr em jogo os meus valores, né? De honestidade, de integridade, de confiança, né? Então, quando eu sinto que aquilo que eu levei uma vida para construir, eu destruo por conta de um comportamento inadequado, né? Que fere os meus próprios valores, eu sinto culpa. Nesse caso, né, a gente tem que, de alguma maneira, tentar reparar a culpa, né? Então, seria pedindo desculpas, tentando conversar, chamar para conversar, compreender por que da culpa, né? Por que do comportamento primeiro, né? Porque se é uma coisa para gerar culpa, é melhor não fazer, né? Se você tem consciência de que aquilo... Porque também tem uma coisa, né, gente? Tem gente que erra e não se arrepende até que não foi pego. Quando é desmascarada a situação, aí a pessoa se arrepende. Mas isso não é um arrependimento genuíno de dentro da pessoa, né? A gente está falando aqui de pessoas que estão comprometidas com o seu autoconhecimento. Não viver fazendo de conta, né? É um compromisso de integridade pessoal, né? Então, a culpa, quando ela tem essa finalidade de fazer com que a gente olhe para a nossa atitude e se corrija, aí sim ela está fazendo o papel dela e a gente o nosso, né? Então, vamos lá. Culpa social. É fácil da gente exemplificar associando com o ato de beber e dirigir, né? Então, quando eu quebro uma regra social, tanto no uso abusivo do álcool, quanto infringindo a lei de trânsito, né? Então, isso é uma culpa, quando acontece um acidente, Deus o livre, né? Mas se acontecer, isso gera uma culpa, além da culpa pessoal, a culpa social, porque eu infringi essa regra de convivência. A culpa pessoal é a culpa que está relacionada à minha atitude comigo mesmo, né? Então, por exemplo, eu tenho que fazer uma prova
e não estudei para a prova. Fui para balada e não quis saber de estudar. Aí depois eu vou mal na prova. Aí eu mesmo começo a me culpar, porque, poxa, deveria ter estudado, e aí toda a consequência que tem pela atitude que eu tive equivocada. E a culpa parental é a culpa dos pais, né? Então, por exemplo, o pai trabalha muito, não tem tempo de participar da vida escolar do filho. E aí, quando ele se dá conta, passou o tempo e ele não foi nas festinhas, não participou, não acompanhou o desenvolvimento. E aí, esse tipo de atitude gera uma culpa que a gente chama de culpa parental. Então, gente, assim, né? O que que eu faço quando eu sinto que eu cometi um erro e como que eu lido com isso, né? Porque o objetivo desse vídeo é justamente propiciar, né, uma reflexão para que a gente alivie essa dor. Então, vamos lá, estou me sentindo culpada. Qual a primeira coisa que eu tenho que fazer? É fazer uma análise, né, bem profunda da origem dessa dor. Por que que eu estou sentindo culpa? Aí, quando eu descubro, né, que foi por determinado comportamento, é também se perguntar por que que eu agi assim? Por que que eu escolho fazer esse tipo de coisa, já que isso vai gerar sofrimento em alguém ou prejuízo em alguma coisa? Por que que conscientemente eu tenho uma visão moral e ética da minha conduta e na prática eu não consigo ser fiel a esse tipo de pensamento ou de postura, né? Então, essa análise, né, de autoconhecimento faz com que você, pelo menos, evolua para que evite a reincidência do comportamento. Reconhecer a responsabilidade também é um passo crucial para a superação da culpa, né? Então, é reconhecer que a gente é livre para fazer o que quiser. Mas tudo tem uma consequência. Dependendo da minha atitude, eu vou ter uma consequência daquilo que eu escolhi agir. Perdoar-se, né? Então, tanto pedir desculpa para quem você lesou, né? Ou para quem você prejudicou, ou para quem você feriu, quanto o auto-perdão. Porque ninguém é detentor da verdade absoluta. Somos todos passíveis de falhas e erros. A gente está num processo, né, de constante aprendizado. Então é importante que a gente também reconheça que às vezes a gente erra, né? E muitas vezes a gente até comete alguns erros querendo acertar, ou por ter um modelo, né, de exemplo onde a gente acaba agindo por influência, ou porque somos imaturos ou somos impulsivos numa determinada época da vida. Então, é se perdoar e também pedir perdão para quem a gente magoou ou feriu. Buscar apoio, né? Quando fica muito difícil de eu lidar com esse perdão, esse auto-perdão, e com a compreensão do porquê que eu, pensando de um jeito, ajo de outro, é bom buscar ajuda profissional, porque isso também vai te ajudar a elaborar essas questões, se compreender melhor, se descobrir, né? E evitar a reincidência desse tipo de comportamento. A mudança do comportamento é um compromisso fiel para que você alivie esse risco de cometer novamente as mesmas falhas, né? Então, eu preciso tomar consciência para evitar a reincidência. Eu espero ter ajudado na reflexão e na busca do alívio dessa dor que acaba comprometendo nosso bem-estar, a nossa autoestima, né? Porque quando a gente se percebe uma pessoa culpada, a gente não se admira. Naturalmente, o ser humano, ele é feito para evoluir, para crescer, para ser admirado e principalmente por nós mesmos, né? Porque a gente pode enganar até algumas pessoas algum tempo, mas não todo mundo o tempo todo,
né? Então, na hora que eu olho no espelho, se eu não gosto do que eu vejo de fato, quando eu me percebo, né, isso vai me gerar uma autoestima rebaixada. Então, para que eu fique melhor, para que eu me descubra, eu tenho que me admirar. E eu não consigo ter admiração sentindo culpa. São sentimentos antagônicos, não cabe, né? Então, eu preciso me admirar para me sentir aliviada da culpa e conseguir seguir a vida adiante. Eu espero ter ajudado. Me segue, e compartilha esse vídeo com quem você achar que é interessante. Muito obrigada.